today was gonna be the day, but they'll never throw it back to you. By now you should... Fala pessoal, belezinha? Pessoal, voltando aqui então para a nossa aula a respeito de aparelhos de medidas elétricas, nessa segunda videoaula sobre esse tema, eu quero definir com vocês o galvanômetro, mostrar para vocês que um galvanômetro pode funcionar como um amperímetro ou como voltímetro. E como ele vai funcionar, se ele vai funcionar como amperímetro ou como voltímetro, isso vai depender da forma como ele estiver associado, né? Da forma como a resistência que eu falei na nossa última aula, que vai ser uma multiplicadora ou de desvio, vai estar ligado no nosso circuito elétrico, tá? Vai estar ligado ao galvanômetro. Então, a primeira coisa, vamos levar em consideração um galvanômetro que vai funcionar como se fosse um amperímetro, beleza? Então, como eu falei anteriormente, né, o galvanômetro, para ele funcionar, para ele efetuar medidas tanto de tensão ou de corrente elétrica, né, vai depender da forma como ele estiver associado no circuito, ele vai apresentar uma resistência do galvanômetro, ele vai apresentar uma resistência de desvio, certo? Ou em função disso ele vai ter uma corrente de fundo de escala, que é o que nós chamamos de IG, ou ele vai ter uma corrente shunt, uma corrente de desvio, beleza? Então, ou seja, quando uma determinada corrente elétrica passa pelo galvanômetro, e ele é muito sensível, se essa corrente for maior que a corrente de fundo de escala que esse galvanômetro apresenta, o galvanômetro vai queimar, vai estragar. Então, ou seja, para evitar que isso aconteça, fazer com que o galvanômetro funcione de maneira correta, de maneira perfeita e consiga efetuar medidas de corrente elétrica muito baixas, é necessário que eu ligue junto ao galvanômetro, que eu ligue junto à resistência do galvanômetro, uma resistência de desvio, uma resistência shunt, tá? Uma resistência de desvio, que nós vamos chamar de RS, tá? E essa resistência de desvio, que nós vamos ligar junto com essa resistência do galvanômetro, ela deve ser uma resistência bem menor que a resistência do galvanômetro. Porque quando eu colocar ela em paralelo com a resistência no galvanômetro, a corrente elétrica, ao invés de ter preferência em passar pelo galvanômetro, né, ela vai ter preferência em passar pela resistência de desvio. Então, ou seja, a maior parte da corrente elétrica que chegar no galvanômetro não vai passar pelo galvanômetro. Então, vai passar pela resistência de desvio. E isso vai fazer com que o galvanômetro funcione perfeitamente, tá? Então, ou seja, quando nós associamos essa resistência de desvio com o galvanômetro, associamos essa resistência de desvio no galvanômetro em paralelo, deixar isso bem claro, tá? Que essa resistência de desvio ela tem que ser ligada em paralelo. A corrente elétrica, ao invés de passar pelo galvanômetro, ela vai passar pela resistência de desvio, beleza? E uma pequena parte da corrente vai passar pelo galvanômetro, que é justamente a corrente de fundo de escala do galvanômetro. E ela que vai me dar a medida da quantidade de corrente elétrica que passa por ele, tá? Então, ou seja, para a gente fazer isso, eu vou estabelecer com vocês aqui algumas relações matemáticas para mostrar quanto deve ser essa corrente que vai passar pelo galvanômetro, que é a corrente de fundo de escala, a corrente que chega no galvanômetro em si mesmo, tá? Então aqui eu tenho um galvanômetro, beleza? Tá? O G, que representa o galvanômetro. Aqui eu tenho o RG, que representa a resistência do galvanômetro. E aqui eu tenho a corrente de fundo de escala do galvanômetro, que é o nosso IG, beleza? Como eu falei anteriormente, eu vou pegar uma resistência de desvio, RS, e vou colocar em paralelo com o galvanômetro. Como ela é uma resistência que é bem menor que a resistência do galvanômetro, a maior parte da corrente elétrica que chega no galvanômetro, ao invés de passar pelo galvanômetro em si, vai passar por onde? Pela resistência de desvio. Então, ou seja, aqui então eu vou ter duas correntes elétricas. Eu vou ter a corrente de fundo de escala, que é a que passa pelo galvanômetro e me dá a medida da intensidade de corrente elétrica. E aqui eu tenho a corrente de desvio, tá? Que é a corrente que vai passar pela resistência de desvio, tá?
E como eu tenho aqui ó, dois elementos que estão associados em paralelo, então o que a gente pode dizer? Eu posso dizer o seguinte, tá? Entre os pontos A e B desse circuitinho aqui, que a diferença de potencial, U de AB, ela pode ser a resistência do galvanômetro vezes a corrente de fundo de escala, o IG, mas ela também pode ser determinada levando em consideração a resistência de desvio e a corrente de desvio, certo? A diferença de potencial no galvanômetro em RG, na resistência do galvanômetro, é a mesma diferença de potencial que passa na resistência de desvio, beleza? Então o que eu posso dizer aqui então? Então eu posso dizer que RG vezes IG é igual a RS vezes IS, correto? Então, se eu isolar o meu IS, eu vou querer determinar essa corrente de desvio, por exemplo, o que eu vou ter? Que IS é igual a RG vezes IG, deixa eu só arrumar esse G aqui, IG sobre RS. Então, esse é o valor da minha corrente de quê? De desvio, tá? Se eu levar em consideração que a corrente que chega no meu galvanômetro é dividida em duas partes, ou seja, a minha corrente I, que é a corrente que vai passar no circuito, é igual a IS, que é a minha corrente de desvio, mais a minha corrente no galvanômetro, a minha corrente de fundo de escala, eu consigo estabelecer uma relação para essa corrente elétrica que vai passar e a corrente elétrica que o galvanômetro vai conseguir medir. Então, a corrente I, ela vai ser igual ao quê? A RG vezes IG sobre RS mais IG. Beleza? O que eu vou fazer? Eu vou colocar o IG em evidência. Então, vai ficar I é igual a IG que multiplica 1 mais RG sobre RS. Essa equação é a equação que nós vamos utilizar para determinar a quantidade de corrente elétrica que um galvanômetro consegue medir, certo? Num determinado ramo do circuito elétrico. E essa parte aqui, ó, IG mais RG sobre RS, é o que nós chamamos de fator de multiplicação. Então, essa expressão aqui, ó, 1 mais RG sobre RS, representa o que nós chamamos de fator de multiplicação. Então, essa equação aqui, ela ainda pode ser escrita como sendo o quê? I é igual a IG que multiplica Fs, tá? Que é o nosso fator de desvio no circuito elétrico, beleza? E aí a gente vai conseguir, então, determinar a quantidade de corrente elétrica que passa num galvanômetro com ele funcionando como um amperímetro, beleza? Ah, não, Deilson, beleza, tranquilo, eu consegui entender que o meu galvanômetro pode funcionar como um amperímetro desde que eu coloque uma resistência de desvio em paralelo com o meu galvanômetro para ele não queimar, para a corrente de fundo de escala não ficar maior do que ela deveria ser, beleza? Mas como que eu vou fazer para o meu galvanômetro funcionar como se ele fosse um voltímetro? Porque isso pode acontecer e você falou isso no final da nossa última aula. Então a primeira coisa que a gente tem que entender, para a gente colocar esse galvanômetro funcionando como um voltímetro, o que a gente precisa fazer? Significa que a gente quer medir a DDP, a diferença de potencial, em um determinado elemento no circuito. Então o que a gente tem que fazer? Eu tenho que colocar esse galvanômetro graduado em unidades de voltagem, unidades de diferença de potencial. E para isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar esse galvanômetro em paralelo com aquilo no qual eu quero medir a minha intensidade de corrente elétrica. Então eu coloco ele dessa forma, tá? Então, ou seja, aqui eu tenho um determinado ramo do circuito, aqui eu tenho uma resistência elétrica, e eu quero medir a diferença de potencial nessa resistência elétrica. Então o que eu tenho que fazer?
eu tenho que pegar o meu galvanômetro, que tem uma resistência interna RG, e tem uma corrente de fundo de escala IG, em paralelo com essa resistência R. Beleza? Então, quando eu faço isso, eu vou medir, então, a minha diferença de potencial nos extremos dessa resistência. Beleza? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer com que o meu galvanômetro não interfira na minha unidade de medida. Tá? Então, ou seja, ele tem que ter uma determinada corrente IG, que é uma corrente de fundo de escala, e essa corrente de fundo de escala que vai passar pelo galvanômetro, ela tem que ser desprezível, porque senão eu não vou conseguir medir quantidade de corrente, a DDP, desculpa, na resistência R. Então, para isso acontecer, para que essa corrente de fundo de escala IG seja desprezível, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar em série com a minha resistência do galvanômetro, uma resistência Rm, que nós chamamos de resistência multiplicadora. Então, o que eu tenho que fazer? Para medir a resistência elétrica nesse resistor R, eu tenho que colocar em série com o meu galvanômetro uma resistência multiplicadora. Porque aí o que vai acontecer? Eu vou conseguir medir a diferença de potencial nos extremos do meu resistor, fazendo com que a corrente de fundo de escala que passe pelas duas resistências seja o quê? Desprezível. Quando isso acontece, o que eu vou fazer? Essa diferença de potencial que eu vou medir nos extremos do resistor, ela vai ser dividida em duas diferenças de potencial. Uma UG, que representa a diferença de potencial no resistor do galvanômetro, e uma UM, que representa a diferença de potencial na minha resistência multiplicadora M. Beleza? Aí eu consigo medir, então, a minha voltagem na minha resistência R com o galvanômetro. Então, ou seja, a maior parte da corrente elétrica vai passar pelo resistor e não vai passar pelo galvanômetro. Aí sim eu consigo medir essa intensidade de corrente elétrica. Diferença de potencial nos extremos do resistor. Então, para isso, eu vou estabelecer uma relação matemática que vai me permitir, então, calcular o valor de U. Assim como nós criamos uma relação matemática para estabelecer uma quantidade de corrente elétrica no galvanômetro funcionando como um amperímetro. Beleza? Então, ou seja, de acordo com a figura e levando em consideração as características das associações de resistores, eu tenho aqui, então, que o U, que é essa diferença de potencial que nós vamos encontrar, ela vai ser dada por quem? A diferença de potencial no resistor do galvanômetro mais a diferença de potencial na minha resistência multiplicadora, o M. Beleza? O que é o U? Então, ou seja, uma outra coisa aqui, o que representa o UG e o que representa o M? O que representa o U, na verdade? O U é, na verdade, a primeira lei de Ohm, que é a resistência vezes a quantidade de corrente elétrica que passa. Então, essa equação eu posso escrever como sendo U, que é igual a quem? A RG vezes IG, mais RM vezes IM. Tranquilo? E a gente sabe aqui o seguinte, que a corrente elétrica que passa pela minha resistência M é a própria corrente de fundo de escala IG, porque eu tenho uma associação em série de resistores. Então eu tenho aqui que U vai ser igual a quem? Vai ser RG vezes IG mais RM vezes IG. Coloco o IG em evidência, então eu vou ter que U é igual a quem? U vai ser igual a IG, que multiplica quem? RG mais RM. Então, quando a gente olha para essa equação aqui, eu tenho um IG aqui sobrando. O que é esse IG? O IG, nós sabemos que o IG, ele representa o quê? Se eu pegar a primeira lei de Ohm e vou isolar. Então, meu IG, ele vai ser o quê? UG dividido por RG. Então, eu vou substituir esse IG aqui.
Então, o que eu tenho? Que U é igual a UG sobre RG, que multiplica RG mais RM. Beleza? Então, meu U vai ser igual a quem? Vai ser UG que multiplica 1 mais RM sobre RG. Apliquei a propriedade distributiva da multiplicação, então vai ficar UG vezes RG sobre RG, então corta, certo? Vai ficar UG-RM sobre RG, então vai ficar RM sobre RG. Coloco o U em evidência, então vai ficar o U que vai ser dado por essa relação. Essa equação aqui que eu acabei de demonstrar é a equação que nós vamos utilizar para determinar o quê? A diferença de potencial U nos extremos do resistor, que o galvanômetro vai medir. E quando nós olhamos para essa expressão aqui, ó, 1, vou colocar aqui em cima, aqui, ó, vou colocar aqui, ó, 1 mais RM sobre RG, o que representa isso aqui? Isso aqui é o que nós chamamos de fator de multiplicação. Beleza? Então, essa equação ainda pode ser escrita como sendo U, que é igual a UG, e multiplicado pelo fator de multiplicação. Essas são as relações que nós vamos utilizar para determinar a diferença de potencial em um determinado resistor através de um galvanômetro funcionando como um voltímetro. Tá? Beleza? Pessoal, vou encerrar aqui então essa nossa segunda videoaula. Na terceira videoaula eu venho aqui falar com vocês a respeito de circuito elétrico e sobre um negócio extremamente importante que é a ponte de Winston, que nós vamos utilizar para determinar uma resistência elétrica desconhecida. Beleza? Então um abraço, fica com Deus e até a próxima videoaula. Tchau, gente! About you now.